Tá certo. Show. Tá bom. Então, aqui, pessoal, a gente vai falar sobre músculos do membro inferior, tá certo? Quem quiser pesquisar no inglês, né? Vocês estão vendo minha câmera? Se não tiver, Sim, então não. eu tô vendo. Tá travado, mas eu tô vendo. Às vezes acontece o trabalho. Bom, músculo do membro inferior, às vezes você vai procurar muita coisa tem no inglês. Às vezes tem mais coisa no inglês do que no próprio português, viu, gente? Aí vocês vão procurar lá com o nome de Lower Limb Muscle, né? Que é, deixa eu colocar aqui para vocês no chat, tá? Porque é um termo que a gente usa muito. Lower Limb Muscle, tá certo? Então, esse termo aí, se vocês quiserem depois procurar, tem muita coisa sobre isso, tá certo? Músculo membro inferior, se você procurar no português, tem pouca coisa. Mas vamos lá, gente. Depois vocês fazem as perguntas, tá? A gente tentar fechar aqui nesse curto período. Então, a função na verdade, do lower limb, né, dos membros inferiores, é a locomoção, principalmente para os bípedes, né? No caso, os humanos, né, que tem a postura ereta, eles usam os membros inferiores mais para a locomoção do que para outras coisas, tá certo? Então, por exemplo, existem outros animais que usam também para segurar coisas, né? Por exemplo, os primatas, né? Os primatas mais inferiores, né? Eles usam para segurar coisas, para prender coisas. O ser humano, não, ele usa muito o membro inferior para se movimentar. E assim, se movimentando de formas bem diferenciadas. Às vezes andando, às vezes correndo, marcha lenta. Então, é necessário um conjunto de coisas para que o membro inferior, no caso o músculo, ele permita, né, a boa locomoção, a locomoção onde não há travas, tá certo? A gente ouve muito falar na clínica a questão do travou o joelho está travado, né? Às vezes acontece o travamento de joelho porque há uma falha no ligamento X do joelho, há uma falha num menisco, tá certo? E o que ocasiona essas falhas na locomoção, tá? Mas normalmente o prejuízo é causado por uma falha muscular, tá certo? Então o músculo é quem faz com que as articulações, né, elas fiquem bem fixas para que você permita um bom movimento. Então, a gente sabe que uma pessoa que tem uma perna bem torneada, né, uma pessoa que trabalha bastante o músculo do membro inferior, dificilmente ele vai ter uma lesão a nível de joelho, de tornozelo, tá certo? Às vezes até de bacia, tá certo? Então, o músculo também serve para fixar os componentes articulares do nosso membro inferior, certo? E assim permitir uma boa locomoção. Haja vista aí, por exemplo, os clubes de futebol, antes de começar os campeonatos, né? Eles preparam bastante os seus atletas, né? E ficam fazendo a avaliação fisioterápica, né? Para que esses possam não ter lesões, ou seja, trabalham o músculo, gente. Trabalhou a boa fixação dos músculos, do membro, no caso, né? E aí a gente tem algumas regiões para serem, assim, contempladas pelo músculo. A primeira região que eu trago para vocês é a região glútea, tá? A região glútea é uma região que é bastante importante para a extensão, abdução e rotação externa da coxa. Então, no que se relaciona a isso, a fazer extensão de uma coxa, né, que é jogar a coxa para trás, fazer uma abdução da coxa, que é jogar a coxa para o lado, e fazer uma rotação externa da coxa, que é jogar o pé para o lado, né? Tudo isso é realizado pela região glútea e os músculos que ali estão contidos, né? Tá certo? A gente vai ver mais algumas coisas aqui tá um pouco errado.
A gente vai ver. Pronto. Todas as inserções, origens, inervações e ações estão nesse quadro. Na verdade, eu trouxe quadros explicativos, e aí vocês vão ficar com material para isso, para vocês fixarem melhor, tá certo? O conhecimento. Mas eu vou mostrando cada um a partir das transparências que vão acontecendo, tá? Por exemplo, o glúteo máximo, na verdade, existem três, na camada mais superficial, né, camada mais externa dos glúteos, existem três músculos, tá? Que é o glúteo máximo, o médio e o mínimo, que eu vou já mostrar a foto, tá? O glúteo máximo é o maior deles, por isso o nome, tá certo? Ele sai, né, no caso, a origem dele, a inserção proximal dele, seria na superfície do ilho, a externa do ilho, sacro, cóccix e ligamento sacrotuberal. Ou seja, sai de toda a parte externa, que eu vou mostrar já para vocês, e vai se inserir no trato iliotibial e tuberosidade glútea do fêmur. Aonde é que o trato iliotibial? O trato iliotibial é um ligamento que vai se estender desde a coxa, do quadril até a perna. É um trato fibroso. E esse glúteo máximo ele se insere no ligamento, tá certo? Além disso, ele vai se inserir numa ranhura do fêmur chamada tuberosidade glútea, né, que é uma ranhura que eu vou já mostrar isso no osso. Mas essa tuberosidade glútea ela faz parte, né, da linha áspera, tá, do fêmur, na face posterior do fêmur, tá? Não sei se vocês estão recordando disso, tá? A ação dele, do glúteo máximo, é extensão lateral, rotação da coxa. Então, vocês já estão vendo, né, que o glúteo máximo, eu já começo a fazer rotação, inclusive rotação externa na coxa, tá certo? Também, porque ele se insere no trato iliotibial, ele também estende a articulação do joelho. Então, ele também trabalha estendendo o joelho, tá certo? Não é só, né, por exemplo, o quadríceps, né, que faz essa extensão, mas também o glúteo máximo no auxílio, tá? O glúteo médio e o mínimo sai da superfície exterior do ilho, tá certo? De algumas linhas, né, que a gente vai ver lá, e vai se inserir nos trocânteres, tá? Nos trocânteres maiores do fêmur, tá? E por isso eles trabalham bastante os dois na abdução do quadril, tá? Ou seja, jogar a coxa, né, para o lado, tá certo? Bom, quem inerva? A inervação é feita pelo glúteo inferior, no caso do glúteo máximo, e o glúteo superior, no caso dos dois glúteos, o médio e o mínimo. Então, pode ser que gere aqui uma confusãozinha, né? Máximo, a gente pensaria em glúteo superior, e mínimo, e médio e inferior. Não, ao contrário, viu, gente? Então, a gente vai ter aqui, deixa eu só aceitar o pessoal que está entrando aqui, só um minuto, Rafael. Bom, então, o nervo glúteo inferior, glúteo máximo, nervo glúteo superior, médio e mínimo. Por que isso é importante? Por que eu trago essa importância? Antigamente, os enfermeiros eles tinham que ter o conhecimento dos quadrantes das nádegas para se aplicar uma injeção, né, de alguns medicamentos, tá? E aí o enfermeiro sempre aplicava no quadrante superior lateral, tá certo? Era sempre esse conhecimento, ainda hoje existe, né? Ainda hoje existe esse conhecimento. Mas, com o tempo, gente, passou-se a utilizar outro local adicional para aplicação de algumas injeções. No caso, não é mais somente no quadrante superior lateral, e sim em um triângulo específico formado por 2 dedos que você coloca lá, bem na lateral, e seria um canto mais seguro para a aplicação desse medicamento, tá? Por que isso? Porque os nervos glúteos, né, o inferior e o superior, passam por todo a extensão do quadrante superior lateral. E aí, várias pessoas que utilizavam só esse conhecimento do quadrante superior lateral, eles acabavam atingindo esse nervo e, por conseguinte, paralisando os glúteos, os músculos glúteo máximo, médio e mínimo. E aí você perdia um pouco da rotação do quadril, abdução.
E aí adotou-se hoje, né, um triângulo feito por 2 dedos a partir da crista sacral, né, num ponto bem lateral, tá certo? Já eu mostro aqui para vocês, tá certo? Uma coisa que evoluiu, tá? Então, bom, o músculo glúteo máximo, né? O músculo glúteo máximo é esse aqui, tá? Ele é bastante largo, tá? Um músculo bem preenchido, ele preenche bastante uma nádega, né? No caso, a nádega é cada uma das metades, né, do bumbum, né? Pra gente dizer assim, bem claro, né? Então, vocês podem ver que o glúteo máximo, ele preenche quase que a totalidade. Opa, quase. Deixa eu só voltar aqui, gente. Ele preenche quase que a totalidade aqui da nossa nádega, tá? Eu já comentei um pouco com vocês sobre isso aqui, mas é um músculo que vocês precisam entender, né? Que ele sai, ó, do sacro, do cóccix aqui, da asa do ilho, e vai até, né, o trato iliotibial e a tuberosidade glútea que fica aqui, ó, tá certo? E vai trabalhar a rotação, vai trabalhar a extensão, tá certo? E vai trabalhar por tabela também a extensão do joelho, tá certo? É um músculo bastante largo e é um músculo que também é forte, né? Bastante forte, né? Por conta da quantidade de fibras. O glúteo médio, eu preciso, ó, eu tenho aqui o máximo, eu rebato o glúteo médio, né? Eu tiro aqui o glúteo máximo, desculpa, o máximo, e aí eu consigo observar aqui o médio. Tá? O médio, ele está por baixo, é um músculo que fica exatamente abaixo do glúteo máximo. Eles ficam, na verdade, numa sequência, tá? Máximo, médio e mínimo, em termos de camadas, tá? Vocês podem ver que ele sai, né, aqui da superfície externa aqui do ilho e vai se encaixar no trocante maior, certo? Trabalhando aqui, ó, a abdução. Na hora que esse músculo contrai, você percebe aqui que o fêmur, né, e assim todo o membro superior, ele vem aqui para o lado, tá certo? Ou seja, é um músculo que trabalha bastante essa articulação coxo-femoral. E o mínimo, ele é exatamente abaixo do médio, na mesma conformação, tá certo? Bem paralelo, tá bom? E também, ó, sai da superfície externa, só que aqui na linha glútea, né, uma linha glútea chamada de inferior, né? E aí vai se encaixar aqui no trocante maior, tá certo? Também vai fazer a abdução do fêmur. E aí, gente, eu trago aqui para vocês, deixa eu ver aqui, pronto. Eu trago aqui para vocês a camada mais profunda. Eu tinha falado da camada mais superficial do glúteo, né? Que é o glúteo máximo, médio e mínimo. Agora eu vou colocar para vocês a camada mais profunda, tá certo? E são músculos menores, tá certo? Mas também trabalham bastante alguns movimentos tais como a rotação do quadril. Tá bom? Então, aqui a gente vê na sequência, né, desse quadro explicativo aqui, é um quadro que foi gerado também pelo pessoal da Anatomy Learning, tá certo? Quero deixar aqui o crédito. Deixa eu só aceitar a Laiane aqui. E aqui, ó, nós temos que músculos, né? Nós temos o piriforme, o obturador interno, os 2 gêmeos, superior e inferior, o quadrado femoral e o obturador externo, tá? Vou mostrar tudo isso na peça, tá? Não só aqui, né, mas se a gente estiver no nosso momento presencial, né, a gente dá para ver bastante simplicidade esses músculos glúteos aí, tá? Então vai ser assim, gente, ó. O piriforme, ele é um músculo que é muito interessante do ponto de vista clínico. Por quê? Não é porque ele tem a forma de pera, né? Pera, né? Que é o nome dele. Mas porque ele passa exatamente superficial ao nervo ciático, que é o nervo mais calibroso do nosso membro inferior.
tá certo? O nervo ciático, também chamado de isquiático, né? Ele é um nervo que vai ser responsável, né, pelos músculos posteriores do nosso membro inferior, tá? Ele vai descer, um nervo bastante calibroso, que vai descer a coxa e vai se instalar na perna e pés, tá certo? E aí ele vai inervar os músculos posteriores do membro inferior, tá certo? Esse é o nervo ciático, tá certo? O nervo ciático é um nervo bastante calibroso. E esse nervo passa exatamente profundo ao piriforme. Por que é importante o nervo ciático para o piriforme? Por que o piriforme é importante clinicamente? Porque o piriforme, se ele for compresso, se ele for comprimido, né? Por exemplo, pessoas que trabalham bastante tempo sentados, né? Numa posição só, então, de maneira assimétrica, né? Ou seja, só num lado do bumbum, ou então uma carteira em um dos lados, ou então trabalha todo torto, mas sentado, essas pessoas aí têm a síndrome do piriforme, né? Que é comprimir o músculo e, por conseguinte, comprimir o nervo ciático. E aí você pode, né, ter problemas, né? Pode ter lesões decorrentes dessa má postura aí, tá certo? E você pode perder um pouco aí da função da perna, tá bom? Que não tem nada a ver com a injeção, tá? O nervo ciático, ele também tem um problema que não tem nada a ver com o piriforme, que são as injeções erradas, tá certo? Por exemplo, pessoa que nunca aplicou, ou então não tem costume de aplicar, não seleciona os quadrantes para aplicar a injeção no bumbum, tá certo? O quadrante, antigamente, era o quadrante superior lateral, tá certo? Mas tem gente que nem isso segue. A pessoa que nem isso segue tem aí um perigo muito grande para potencial, né, para poder, assim, até lesionar um nervo como esse. E aí você perde a função da perna por inteiro, né? Tá certo? E aí a perna atrofia, a perna fica toda atrofiada, tá bom? Muito bem. O piriforme é um músculo que sai do sacro, vai se instalar no trocânter. Vocês podem ver, gente, que trocânter, ó, é uma área comum de inserção para vários desses músculos aqui. Por quê? Porque são músculos pequenos e é um ponto estratégico, tá certo? Quando eu insiro um músculo ali, que é uma ponta de osso, eu posso trabalhar bastante movimento no meu osso, tá certo? Então, por exemplo, o piriforme, o obturador interno, os gêmeos, tá certo? Todos eles, os glúteos, quando eles se inserem lá, eles trabalham como se fosse um sistema de alavanca, a possibilidade, né, de utilizar esse músculo, esse osso, por exemplo, em rotação, em abdução, tá certo? Às vezes até em extensão, tá? Então, o trocânter maior, ele se repete bastante, ó, tá? Se repete bastante. A origem do piriforme é no sacro, parte frontal, obturador interno, lá na membrana obturadora, assim como do obturador externo, ó. Eles levam o nome da origem, tá? Membrana obturadora e ossos, né, adjacentes. Nós temos os gêmeos. Os gêmeos são músculos bastante parecidos um com o outro, tá? Só que eles não são juntos, tá? Eles são separados, né? Eu vou já mostrar para vocês na figura. E eles são separados por um obturador, que eu vou já mostrar para vocês, tá? E cada um deles sai de uma origem diferente. Por exemplo, o gêmeo superior sai da espinha isquiática, o gêmeo inferior sai da tuberosidade isquiática, tá? Um sai superior ao outro, por isso o nome, tá? Agora, na peça, lá no cadáver, né? Vocês podem observar uma coloração igual dos dois. Os dois têm a mesma coloração. O que vai fazer com que você observe esses dois músculos é um dos obturadores, né, que eu vou já mostrar, que ele passa exatamente no meio dos dois gêmeos. E a coloração desse obturador, ele é branquinho, ele é esbranquiçado,
E aí você vê, né, uma tríade, né? Vermelhinho, branquinho, vermelhinho, tá? Por isso você consegue ver bem diferenciado os três músculos, tá? E seguindo, né, os três, né, ou seja, abaixo do gêmeo inferior, sai o quadrado femoral. Quadrado femoral, gente, é bastante interessante esse músculo, né? Porque é ele quem dá, né, o nome àquele tubérculo quadrado, tá certo? O tubérculo quadrado, o nome do tubérculo quadrado lá no fêmur não é porque ele é quadrado, é porque o quadrado femoral, que é quadrado, vai se instalar nesse tubérculo quadrado aí do fêmur que fica na crista intertrocantérica, tá? E tem a função, né, de rotação do quadril, rotação lateral, tá certo? Que é jogar o quadril, né, ou seja, o pé para o lado, tá certo? Rotação da coxa, tá bom? E aqui o obturador externo que sai na fossa trocantérica. Bom, os nervos, né? Os nervos, vocês podem ver, gente, que o nervo aqui sai, né, tem origem em L5 até S2, ou seja, sai, né, de um plexo chamado de plexo lombosacro, tá certo? O L e S. Então sai do plexo lombosacro, que é um plexo que eu queria que vocês anotassem aí nos seus cadernos, né? Que é um plexo bastante importante para o membro inferior. Lá no nervo a gente vai explicar os plexos, tá? Vamos explicar o plexo braquial, o plexo lombar e o plexo sacral, tá certo? Vou tentar explicar um pouco de plexo cervical, tá? Mas os que eu falei antes, eles são mais didáticos de você entender. O plexo cervical ele é muito complicado, ele é muito cheio de garranchos, é muito difícil de se aprender, mas eu vou tentar explicar para vocês, tá? Já o plexo lombosacro é um plexo bastante visível, bastante simples de se entender, tá certo? Juntamente com o plexo braquial, tá? E aqui, ó, vocês podem ver que sai no plexo lombosacro. Aí, às vezes, sai do ramo, né, sai lá da raiz do pé, no caso do piriforme. Às vezes, sai do nervo já formado. Por exemplo, obturador interno, aqui para os obturador e para o gêmeo superior. Quadrado femoral, sai o gêmeo inferior e o quadrado femoral. E o nervo obturador para o obturador externo. Bom, todos eles trabalham rotação lateral do quadril. Esses músculos profundos do glúteo trabalham rotação lateral do quadril. Alguns trabalham também a abdução e um pouco de extensão, tá certo? Por exemplo, rotação em extensão. Piriforme, quando o músculo, o membro superior está estendido, é que você faz a rotação. Se o membro estiver flertido, aí é outro músculo que vai trabalhar a rotação, tá certo? Então, essa é uma coisa interessante. Nossos agradecimentos ao Anatomy Learning.